Pois bem, parece que afinal os portugueses estão mesmo fartos de imigração e 2/3 querem menos imigrantes indostânicos e acham que estrangeiros contribuem para um aumento da criminalidade. Acreditam que a imigração aumenta os níveis de criminalidade e que sem imigrantes teriam melhores contratos de trabalho. Mais de 80% dos inquiridos neste estudo considera que devem ser reenviados para o país de origem, uma percentagem semelhante à que aplicava a mesma regra em caso de desemprego. Os dados vêm do Barómetro da Imigração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que revela que a maioria dos portugueses associa a população estrangeira e residente a aumento da criminalidade e salários baixos e quer portas mais fechadas. Maior oposição, sobretudo a naturais de países africanos e do subcontinente indiano, vem de inquiridos de direita. Naturalmente, o próprio Expresso, que partilhou este mesmo dado, esta mesma estatística, já teve os seus opinadores a falar sobre o assunto. E, neste artigo, vemos que um país que quer imigração, mas é o país do Chega, questiona-se o autor. Talvez quando as percepções colidem com a realidade. É interessante falarem de percepções, porque da primeira vez tínhamos as falsas percepções ou falsas sensações de insegurança. Agora, quando os portugueses são mesmo fartos de imigração como um todo, claro que precisam de uma narrativa para justificar esse descontentamento. Começamos pela primeira estimativa do número de imigrantes, onde o Expresso divulga que os portugueses estão a inflacionar o número de imigrantes reais, ou seja, a maioria dos portugueses que tem uma opinião sobre o número de imigrantes está a inflacionar o número de imigrantes, mas se nós formos a olhar para este número dado não é assim tão descabido. Parem, vocês todos os dias cruzam-se com imigrantes, especialmente se viverem num Porto ou numa Lisboa, e vocês veem que a grande maioria, se calhar, até já tem esse mesmo título de residência, já está cá legal, alguns até já têm o título de nacionalidade, já têm o cartão de cidadão, porque as leis foram muito menos restritas ao longo dos últimos anos. E em comparação com aquilo que era o normal antigamente, nós até podemos considerar que era efetivamente um imigrante, mas agora muitos deles já têm o cartão de cidadão e já não são considerados imigrantes. Em termos de questionários sobre aquilo que é a oportunidade ou a ameaça da imigração, vemos que a maioria acha que são fundamentais para a vida económica do país, ainda existe aquele mito de que sem eles não existe segurança social, mas depois os próprios inquiridos dizem que o modo de ser dos imigrantes empobrece os nossos valores e tradições. Portanto, ao mesmo tempo que concordam que são fundamentais para a economia, também concordam que estão, neste caso, a entrar em choque com as nossas tradições e com os nossos valores, pelo menos aqui a maioria. Depois, a presença de imigrantes aumenta os níveis de criminalidade. A maioria aqui, 77%, diz que sim, como vimos também no vídeo anterior. Os imigrantes contribuem mais para a segurança social do que aquilo que recebem. A maioria discorda, portanto é interessante ver que no primeiro questionário, a primeira pergunta, dizem que são fundamentais para a vida económica do país, mas aqui também reconhecem que estão a receber mais do que aquilo que contribuem. A presença de imigrantes contribui para manter os salários baixos no país. Aqui a maioria também concorda em que estão a baixar aqui os salários. Portanto, aquela primeira pergunta não dá muito bem para entender porque é que a maioria acha que são fundamentais. Ainda é preciso desmistificar isso para os portugueses. E sem imigrantes, os portugueses teriam melhores contratos de trabalho. A maioria também concorda. Temos várias práticas de wage dumping, isso já é bem sabido, mas o que me deixa um bocado surpreendido é ainda aquela necessidade de entrar na narrativa do centro e dos liberais que sem imigração a economia seria pior. Ainda é preciso desmistificar isso. Já conseguimos fazer com que a maioria dos portugueses percebesse que a imigração é um perigo para Portugal. Agora é preciso ensinar aos portugueses e dar a entender aos portugueses que também é possível ter uma economia sem o contexto de imigração como o que temos vindo a ter. De resto, temos então aqui um mapa das preferências dos portugueses em relação à imigração. Vemos que o único sítio onde os portugueses até têm uma opinião mais positiva e acham que deve se manter ou até aumentar essa mesma imigração é ali a Europa de Leste, onde a maioria por acaso nem quer que se diminua. De resto, a Europa Ocidental querem que efetivamente se mantenha e mais que diminua, talvez por causa da questão do turismo, e depois mais a sul vemos dados muito interessantes, onde a maioria claramente não quer que esta imigração aumente, e vemos esses dados com os indostânicos e com o Brasil. Por acaso a questão africana nem tem aqui um grande número de diminuir em comparação com o Brasil ou com os indostânicos. Algo que me também surpreende é a questão da China, onde temos um grande número daqueles que querem que diminua muito em comparação, por exemplo,
com a Europa de Leste e até com os países africanos. Portanto, estes dados são interessantes, dá para perceber as prioridades dos portugueses em relação ao tipo de imigração que querem. Claramente preferem uma imigração mais europeia, mas não se pense que, por exemplo, a imigração brasileira, que nós achávamos que era mais integrada, também é muito popular entre os portugueses. Vemos que neste momento até é mais impopular do que, por exemplo, a imigração africana. Por último, de que tipo de política de imigração querem os portugueses? Bom, os portugueses, segundo este mesmo estudo, querem uma política muito mais rígida. De 0 a 10, querem o 10 em termos de rigidez, e em termos de 0 é aquilo que os portugueses acham que temos neste momento, uma política de portas escancaradas para toda a gente. Como vocês podem ver neste dado, o 0 é aquilo que os portugueses acham que atualmente está em vigor e o 10 é aquilo que eles querem. E isto abala completamente a narrativa dos órgãos de comunicação social e da esquerda, que diz que Portugal é um país muito tolerante, é um país muito multicultural. Quer dizer, claramente os portugueses querem um 10 de política em termos de rigidez imigratória. E isto também vem um pouco pela influência de outros países, como por exemplo uma Suíça. Só quem cumpre com essas mesmas regras e só quem contribui para esse mesmo país é que deve lá estar e é muito mais rígido. Ao contrário do caso português, onde temos uma autêntica República das Bananas e entra qualquer um. Eu acho que o principal beneficiário desta sondagem pode vir a ser o Chega, porque claramente tem aqui uma mensagem. A radicalização em relação à imigração está a ser bem recebida, não só também porque as últimas sondagens têm dado bons resultados em termos legislativos, mas em termos deste tópico em específico, o Chega é o partido mais coerente em termos da sua política de imigração. Vemos que o PSD também fez essa oposição ao PS, mas na prática não mudou imenso, e vemos que então aí sim o Chega é o grande vencedor desta política cultural porque conseguiu normalizar a oposição à imigração. Obrigado por teres ficado até ao final do vídeo. Deixa like se gostaste, comenta a tua opinião e partilha com os teus conhecidos. Neste canto tens as minhas redes sociais para não perderes nenhum conteúdo e de resto, já sabes. Vejo-te no próximo vídeo, saudações patrióticas e viva Cristo Rei!